Para darmos início, eu gostaria de convidar para a composição da mesa de honra a excelentíssima senhora vice-prefeita e secretária de governo, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Meira, Renata Beluffi. Presidente desta Casa de Leis, vereador Paulo Pereira Filho, o Paulão. Secretário Municipal de Meio Ambiente, senhor Aldo Aloísio. Secretário Municipal de Indústria e Comércio, senhor Dimas Pádua. Convidamos para a extensão da mesa os vereadores John Lennon, vereador Marcelo Ferrari, e convidamos o superintendente da Consimare, senhor Valdemir Aparecido Ravagnani. Esta é a audiência pública para apresentação do Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos do município de Hortolândia, adequado pelo Grupo Técnico do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos da Região Metropolitana de Campinas, o Consimares, em conformidade com a Lei 12.305 de 2010, visando o apontamento de medidas para a implantação de sistemas ambientalmente adequados de tratamento de resíduos sólidos, bem como o fortalecimento de cooperativas e a inclusão social de catadores de materiais recicláveis. O Plano Integrado de Gestão de Resíduos é condição para o município ter acesso a recursos da União destinados a empreendimentos relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Eu peço às senhoras e aos senhores que posicionem-se em pé, pois teremos neste momento a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido do hino do município de Hortolândia. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a tradição me salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, paz.
eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a tradição nos salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a vila, a estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade, em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem, canto forte, nos alcançar, conta a vitória, teu libertar, dá a esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Desperta, agora é teu novo tempo, já tens vida própria cidade, tanto para ser feito é sempre momento, construir-te com honestidade, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem, canto forte, nos alcançar, conta a vitória, teu libertar, dá a esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Podem sentar-se, por gentileza. Nós gostaríamos de citar e agradecer
à população aqui presente, aos vereadores, secretários, diretores, gerentes e demais servidores da Prefeitura Municipal de Hortolândia, os cooperados da cooperativa Águia de Ouro, os conselheiros municipais, gestor da OCIP INAC, senhor Carlos Leal, agentes ambientais do programa Descarte Consciente, público presente, obrigado a todos. Para darmos início, fará uso, primeiramente, da palavra, excepcionalmente, nossa vice-prefeita e secretária de governo, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Meira, Renata Beluffi, que, em virtude de uma agenda, terá que retirar-se logo em seguida a sua fala. Boa tarde. Quero cumprimentar a mesa, o nosso secretário de Meio Ambiente, o secretário Aldo, o Dimas, nosso secretário de Desenvolvimento. Queria cumprimentar o Ravaiani. Prazer em revê-lo, viu? Fazia algum tempo que a gente não se via. Ao nosso presidente da Câmara, nosso Paulão. Saudade, Paulão, daqui. A gente lembra, né? O Marcelinho, o John, o Edivaldo também, que está na plateia, se eu não me engano, eu vi ele por aí, nosso vereador. Queria parabenizar todos os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, porque eu sei que o Aldo não faria tudo isso sozinho, né, Aldo? Essa audiência eu sei que é muito trabalhosa, então, assim, queria parabenizar cada funcionário, a cada pessoa que está aqui presente, os convidados, que sejam bem-vindos aqui na nossa Casa de Leis. Eu queria agradecer a oportunidade em estar aqui representando o nosso prefeito, Antônio Meira, que ele só não veio porque ele tinha um outro compromisso agendado em São Paulo, não daria tempo para ele chegar, mas ele falou, Renata, você tem que passar lá, você tem que mostrar a importância que nós temos e a preocupação em relação ao nosso meio ambiente, principalmente em falando de descarte, né? Resíduos sólidos, os problemas que a gente tem tendo em Hortolândia, por quê? Hortolândia cresceu muito, desenvolveu, e com isso, vamos falar, veio as nossas reformas na nossa casa. Não é isso mesmo? Você passa na frente hoje da maioria das casas, tem lá na calçada algum material que está reformando a casa. Então, a gente melhorou a nossa qualidade de vida. Mas a gente não tem ainda onde descartar, não é isso, Aldo? Onde descartar esses materiais. Então, a gente tem essa preocupação. Para onde vai estar levando? O que a gente vai fazer com esses resíduos? Onde a gente vai estar, né, descartando de fato? Inclusive, o prefeito esteve com o secretário de Meio Ambiente no Japão. Foram para lá, né, Alda? Então, não sei se você vai falar sobre isso depois também. Preocupado também em relação ao meio ambiente. Preocupado também como é que vai ser em relação também, né, a... Como que é o termo que vocês usam lá, o técnico? Que vocês foram fazer no Japão? Negócio de placas, não é? Como é que é? Plasma, de plasma. Então, o que acontece? Ele está preocupado com todas as questões. Plantio de árvore, preocupado com as cooperativas, que nós sabemos também que é onde tem muitas pessoas dependem do emprego para sobreviver. Então, tem essa preocupação, sim, em recolher, em ter o problema da reciclagem no nosso município. Então, nós estamos aqui para sermos parceiros, continuar o trabalho e desejar boa sorte, boa audiência e podem contar com a gente, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus abençoe. Eu vou me retirar um pouquinho antes, né, de terminar, porque a gente já tinha um outro compromisso, mas espero que dê tudo certo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Gostaríamos de convidar para a extensão da mesa o vereador Edivaldo do Depósito. Passaremos agora a palavra ao superintendente da Consimares, para que faça a sua saudação, o senhor Valdemir Aparecido Ravaiani. Boa tarde a todos. É com extrema alegria que hoje estou aqui para falar um pouco do nosso consórcio de resíduos. E, apesar que vocês não ouviram falar bastante, mas eu quero dar os parabéns para a Americana, aqui em nome do Aldo, da vice-prefeita, do Paulão, dos vereadores, porque Hortolândia tem feito um trabalho muito importante na questão de resíduos. E, como eu estava falando anteriormente aqui,
está sendo referência no nosso grupo de trabalho, no grupo técnico no que nós temos no consórcio. Então, dá os parabéns pelo trabalho que você tem feito alto aqui em Hortolândia. Espero que continue, Renata, isso, buscando novas tecnologias, buscando novos espaços, trazendo um grupo grande das cooperativas aqui, que é muito importante, porque praticamente a política nacional é baseada no trabalho de inclusão. E eu fico muito feliz disso, de ver vocês aqui. Nós que temos um trabalho no consórcio, né, Aldo, desde 2009, quando nós começamos esse trabalho, para chegar nesse final agora, em 2013, fico muito feliz de ver essa ação que está sendo feita aqui em Hortolândia hoje. Então, eu paro por aqui, porque eu tenho muita coisa para falar depois para vocês. E muito obrigado a todos aí, parabéns para Hortolândia. Passamos agora a palavra ao presidente desta casa, vereador Paulão, que falará em nome de todos os vereadores presentes. Boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro saudar a nobre colega Renata, de sempre vereadora, agora vice-prefeita e representando aqui o nosso prefeito Antônio Meira. Seja sempre bem-vinda a essa casa. Saudar nosso colega, companheiro Aldo, secretário de Meio Ambiente do nosso município, na pessoa de quem eu quero saudar todos os servidores que prestam serviço a esta secretaria. Saudar o Dimas, secretário de Indústria e Comércio, que tem feito, ao longo da história dessa secretaria, um trabalho diferenciado, o que tem proporcionado à nossa cidade um crescimento muito acentuado no que tange a vinda de novas indústrias para cá, e agora, retomando isso, esperamos, evidentemente, o seu costumeiro sucesso à frente dessa pasta. Saudar ao Ravaiani, superintendente desse consórcio, que tem uma responsabilidade muito grande quando falamos em um meio ambiente sustentável, em sustentabilidade. Nós estamos dizendo sobre a continuidade da vida da espécie humana nesse planeta. Saudar John Lennon, Marcelinho, Edivaldo, vereadores desta Casa de Leis, que nos confiaram essa importante tarefa de presidir essa casa por esse biênio. Dizer a todos os senhores que toda vez que discutimos e debatemos a respeito do meio ambiente, evidentemente, nós temos inúmeras correntes de pensamento sobre isso. E quando falamos da gestão de resíduos, especificamente, nós estamos falando sobre a continuidade, de continuar utilizando o meio ambiente e tratá-lo de uma maneira que possa nos dar sustentabilidade nessa relação. Hoje, o ideal seria que nós não pudéssemos, não precisássemos utilizar ou incomodar, vou usar essa palavra, o meio ambiente. Mas impossível, com o crescimento que nós temos, o meio ambiente, nós necessitamos dos recursos naturais produzidos, e aí temos que utilizar isso. Mas como nós tratamos essa volta para o meio ambiente, nós vamos lá e retiramos recursos. E aí o retorno disso, né, se não for pensado, se não tiver uma prática desenvolvida, através de uma política municipal para os catadores, através de cooperativas, se nós não tivermos na própria administração municipal uma concepção de gerir esses resíduos e de aplicá-los de maneira correta de volta à situação do meio ambiente, se nós não tivermos uma política de conscientização da população, porque isso, a gestão de resíduos sólidos sem política de conscientização, ela já começa, na minha forma de conceber, um pouco manca. Por quê? Vou dar um exemplo prático. A prefeitura passa num determinado bairro e retira todos os resíduos daquela rua, daquele bairro, hoje, segunda-feira. Quando for sexta-feira, várias ruas daquele mesmo bairro vão estar novamente cheias de resíduos colocados à frente do portão. Então, nós precisamos desenvolver uma política municipal de conscientização, logicamente, de trato da questão dos resíduos sólidos, mas nós precisamos envolver a todos nesse processo. Porque quando nós falamos de sustentabilidade, nós falamos da vida. E falamos de nossas vidas, de todas as vidas. E se todo cidadão não tiver consciência, pelo menos, da sua responsabilidade, nós estamos perdidos. Porque todos produzimos, né? Nós todos produzimos resíduos. E esses resíduos terminam comprometendo a nossa própria qualidade de vida, quando são descartados das maneiras irresponsáveis que acontecem em tantas cidades nesse país. Jogado no terreno baldio, que vai gerar insetos peçonhentos, que virão e atacarão a própria residência dele. Vão gerar contenda entre os vizinhos, quando são descartados, de maneira a agredirem aquele vizinho que está do lado. Ou seja, é preciso e é importante, fundamental, esse trabalho, e o Consimares, nesse sentido, não tenham dúvida. Eu entendo que
numa região conurbada igual a nossa. O consórcio, evidentemente, é a solução, e eu acho que é uma solução inteligente, de podermos tratar de um problema que nos aflige a todos. O Ravaiani começou falando de Americana, mas não por uma situação clara, porque todas as nossas cidades estão envolvidas nessa questão. E não tem como Hortolândia pensar uma política de gestão se não pensar junto com Sumaré, com Americana, Santa Bárbara, Campinas, Montemor. Nós precisamos estar todos coligados nessa ação, porque é uma ação que fala de todos nós, em cada uma dessas cidades, temos esse problema. Então, o consórcio, eu entendo que é uma ação inteligente para que nós possamos dar as respostas necessárias. E o envolvimento da comunidade, a cada um dos senhores e as senhoras que estão aqui hoje, nessa tarde, presentes. Aqueles que estão aqui para participar desse debate, para ouvir e aprender um pouco, e, ao mesmo tempo, ver o que está sendo pensado nessa audiência pelo Consimares, é fundamental, porque também terminam sendo agentes multiplicadores, para levar essa conversa lá para fora, para esclarecer as pessoas. Nós precisamos contaminar essa cidade e as nossas cidades com a consciência de que nós não podemos simplesmente jogar o nosso lixo por cima do muro e simplesmente o problema está resolvido. Esse lixo ele precisa ser tratado de uma maneira, dependendo cada um na sua situação. No caso aqui dos resíduos sólidos, nós precisamos ter essa responsabilidade para ter uma cidade sustentável, para o nosso meio ambiente poder continuar existindo e para que os nossos filhos, os nossos netos possam ter também um ambiente a viver no futuro. Então, queria parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, parabenizar o consórcio, e a todos que estão aqui, sejam bem-vindos à nossa casa. Essa é a casa do Poder Legislativo, é a casa do povo. Nós ainda estamos numa fase de construção, então ainda não temos uma estrutura para recebê-los como merecem ser recebidos, mas daqui a alguns dias, nós estaremos com essa obra totalmente concluída e, evidentemente, a serviço da população da cidade de Hortolândia e da nossa região metropolitana, sem dúvida nenhuma. Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos à Casa de Leis. Ouviremos agora o secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Aldo Aloísio. Bom, primeiramente eu quero desejar uma boa tarde a todos, e agradecer a vocês que, de uma certa maneira, têm um envolvimento com a causa nobre, que é a causa ambiental. Então, todos vocês que estão aqui hoje estão aqui para debater um assunto que é de suma importância para os municípios da região, para a Hortolândia e para o Brasil e para o mundo, Então, nós estamos aqui hoje debatendo uma causa muito importante, que talvez essa causa ela venha a dar um destino para a qualidade de vida em todas as outras ações, na saúde, na educação e etc. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, nesse dia, para enfrentar mais um debate, mais um esclarecimento sobre as questões ambientais da nossa região. E eu queria aqui também agradecer a presença da nossa vice, e hoje representando o prefeito, a vice Renata, nossa secretária de governo, Muito obrigado, Renata. O nosso vereador John Leno, nosso parceiro de sempre. O nosso vereador Marcelinho, nosso recém-chegado à casa, mas com muita vontade, muito ânimo de trabalhar por Hortolândia. O nosso já veterano e sempre presente, vamos dizer assim, e presidente da casa, o Paulão, que é um expoente das lutas sociais e ambientais da nossa cidade, sempre esteve presente, sempre nos apoiou em todos os momentos. O Edivaldo, que também chega agora e chega com todo o gás aqui para nos ajudar em mais essa batalha, Edivaldo? Essa semana já estivemos correndo aí para ver alguns problemas ambientais. E é muito grato quando a gente entende que essas pessoas também, como nós aqui, têm essa preocupação. O nosso parceiro e companheiro, um secretário que fez o marco do desenvolvimento na nossa cidade, que trouxe aqui muita coisa que nos dá orgulho hoje, e, além de tudo, empregabilidade para a nossa cidade, E problema para nós, porque às vezes as indústrias também são um pouco de problema, mas a gente está aqui para debater e discutir isso. E o Mimo, que é um parceiro de longa data, que contempla aí a nossa equipe, o nosso time lá no consórcio Consimares, que
a forma, né, eu quero falar um pouco sobre o consórcio aqui, é a forma que nós escolhemos para discutir meio ambiente na região. O meio ambiente é um local que não cabe orgulho próprio, não cabe causa minha, a causa é nossa, né? Então, a região que nós vivemos hoje, ela é responsável pelo segundo PIB do Brasil. Nós estamos numa das regiões mais ricas do Brasil, porém nós temos imensos problemas ambientais. Todas as cidades aqui têm problemas ambientais. E se a gente tentar discutir isso de forma individual, obviamente que nós não vamos chegar num denominador. Hortolândia faz a parte dela, discutindo internamente esse assunto, debatendo internamente, mas nós temos que atravessar as fronteiras do município, mesmo porque, como o Paulo falou aqui, nós vivemos numa região de conurbação, uma região onde as cidades se misturam, onde as divisas são demarcadas não por linhas, e sim por gente, são pessoas que moram de um lado da rua no município e do outro lado da rua em outro município. E isso demanda uma discussão regional. Nós não podemos pensar que o nosso problema tem que ser resolvido aqui dentro de casa e o problema dos outros que se resolvam lá fora. Então, o consórcio foi a solução que nós encontramos aí há quase 4 anos, né? Quase 4 anos nós estamos discutindo no consórcio para resolver os problemas de todos esses municípios, né? Oi. Inclusive hoje é aniversário do consórcio. A Hortolândia está beneficiada até nisso. A audiência de Hortolândia foi no dia do aniversário do consórcio. Então, hoje o consórcio faz exatamente 4 anos, né, que nós estamos há 4 anos debatendo como sair na frente nessa demanda que é a demanda ambiental. Nós não podemos imaginar, gente, que chegaremos a um denominador sem a participação popular, sem a participação do serviço público, sem a participação do empresário, sem a participação da vontade dos setores públicos. Nós não vamos chegar a denominador nenhum se a gente não fizer isso unido. A nossa vontade é de resolver todos os problemas no estalo de dedo, mas não é bem assim. Nós precisamos conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que essa causa é uma causa nobre, tem que ser inserida no dia a dia das pessoas. Então, nós temos, como a nossa região é uma região muito industrializada, tem um nível de industrialização muito grande, nós temos um problema a mais que outras regiões, né? Hortolândia, por exemplo, ela avançou em alguns setores, criamos aqui um setor de beneficiamento do resíduo da construção civil, porém, nós temos que avançar ainda mais. E nós temos que fazer um estudo amplo, de onde nós vamos achar a diretriz para continuar o caminho do avanço com relação a essa política pública. E isso nós entendemos que teria que ser feito em conjunto com outras cidades, e assim nós procuramos a fazer. Então, mas daqui um pouco o Mimo vai estar passando toda aquilo que foi estudado a nível de uma proposta, né, de encaminhamentos, né, diretrizes para o nosso município, assim como foi em outros municípios. Quantos municípios vocês já fizeram? 3, né? Nosso município é o 4, e vão fazer em outros. Foi feito um estudo amplo e adaptado a cada município. Cada município tem a sua adaptação, mas ele foi feito um estudo do consórcio. O consórcio analisou toda a questão ambiental, regionalmente falando, e focou depois em cada município para tirar o estudo de cada município. Então, essa apresentação que nós vamos ver hoje, ela é a adaptação para o município de Hortolândia, né? Que daqui para frente, nós que somos envolvidos nessa causa ambiental, temos que prestar bastante atenção, fazer esse debate, questionar se necessário questionar se necessário for, mas temos que sair daqui com uma diretiva para, daqui para frente, a gente conduzir os caminhos ambientais de Hortolândia de uma forma organizada e de uma forma reta, e assim a gente vai conseguir minimizar, talvez, zerar os nossos problemas ambientais. Existem os problemas, nós temos que enfrentar, e Hortolândia é mais grande que esses problemas, e nós vamos viver, se Deus quiser, numa cidade ambientalmente correta. Esse é o nosso sonho, esse é o sonho de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde. Pedimos às autoridades que, por gentileza, desfaçam a mesa,
Fiquem à vontade, caso queiram, podem posicionar-se nas mesas paralelas, que a partir de agora nós teremos as explanações do superintendente da Consimares, senhor Valdemir Aparecido Ravagnani, que após a sua apresentação se colocará à disposição para questionamentos, perguntas, considerações. Neste momento, encerramos esta solenidade e assume a condução do evento o senhor Valdemir Aparecido Ravagnani, superintendente do Consimares, o qual eu tenho a satisfação de passar a palavra e a condução das atividades. Muito obrigado. Gente, depois que o Aldo falou e o Paulo falou aí, quase que eu não preciso nem fazer minha apresentação já, que eles já fizeram uma explanação do que é o plano nosso aí. Parabéns a todos aí. Na verdade, a gente vai passar um vídeo agora, gente. É bem rapidinho esse vídeo. É um vídeo que é tirado da Cidade de Soluções. Vocês vão ver que ele fala um pouco da política nacional, tá? Então, e aí vocês vão entender um pouquinho o que é a política nacional. Tenho certeza que vocês já sabem, mas para a gente ter um entendimento do que é a política nacional de resíduos sólidos. Após isso, essa audiência aqui, hoje no dia 22, né, que exatamente 22 de janeiro, no qual comentei com o Aldo, o consórcio está completando 4 anos de existência, tá, de fundação. Então, esse vídeo vai mostrar. E depois disso, nós vamos fazer uma apresentação dos 5 resíduos que foi praticamente estudado nos municípios. E aí eu gostaria que todos, quem quiser interromper, fique à vontade para fazer questionamento. E quem quiser fazer uma proposta para ser colocado no plano, junto com a SUNE da Secretaria de Meio Ambiente, está um formulário. Esse formulário pode ser preenchido, e encaminhado para nós, porque aí tem que ser uma forma legal. Para ser uma audiência, a gente tem que fazer uma forma legal, e nós vamos levar essa opinião que essa pessoa deu, a gente leva até o grupo de trabalho, que é o nosso GT, que é entre os técnicos, tá? Grupo técnico, e aí nós discutimos se inclui ou não inclui, se aceita ou não aceita essa proposta dessa pessoa. Tá? Então, quem quiser, fique à vontade de pegar material depois para fazendo qualquer coisa. Então, Fábio, por favor. Cidades e Soluções. Apoio aniversário do Pão de Açúcar. Lugar de gente feliz. No Cidades e Soluções de hoje, vamos fazer um raio-x completo de uma das mais importantes leis ambientais do Brasil, recém-aprovada no Congresso. O que muda no país? O que muda na sua cidade? Na sua vida? Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lixão agora é crime federal. Quem lançar resíduos perigosos na natureza pode ir para a cadeia. Os novos caminhos da reciclagem e das cooperativas de catadores. Sinal verde para o aproveitamento energético do lixo. Especialistas ouvidos pelo Cidades e Soluções explicam o novo marco regulatório do lixo no Brasil. O resíduo não vai mais poder ir para o aterro. Ele vai ter que ser processado antes da sua destinação final. Ao definir um marco regulatório nacional, nós temos a oportunidade de ter um ambiente para investimentos mais tranquilo no longo prazo. Com certeza, isso vai ter um impacto de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar muito grande. O Brasil está perdendo a guerra contra o lixo. Aproximadamente 60% dos municípios despejam seus resíduos a céu aberto, em vazadouros clandestinos ou lixões.
Em 2009, quase metade de todos os resíduos do país foram descartados de forma inadequada. 22 milhões de toneladas de problemas, o equivalente a 154 estádios do Maracanã repletos de lixo. O resultado disso nós já conhecemos: contaminação do solo, das águas, do ar, proliferação de doenças, catadores que se misturam perigosamente com o lixo. Mas essa realidade está com os dias contados. Depois de 21 anos tramitando no Congresso Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi finalmente aprovada. Já temos um marco regulatório para o lixo. Nós temos a oportunidade de dar um salto de qualidade, trabalhando a questão da conscientização da população, da organização, da operação da coleta seletiva, definindo o papel de cada ator, né, o papel da prefeitura, o papel dos catadores, do setor empresarial. Então, com isso, a gente tem a oportunidade de atrair investimentos. Porque hoje, André, o que acontece? Nós temos leis diferentes em municípios, em estados, leis que dizem coisas diferentes. Você gera um ambiente regulatório instável e você, com isso, dificulta a atração de investimentos. Então, agora nós temos a oportunidade de, ao definir um marco regulatório nacional, nós temos a oportunidade de ter um ambiente para investimentos mais tranquilo no longo prazo. Um conjunto de disposições que vem para regrar a gestão de resíduos sólidos no país, em todo o território nacional, trazendo diretrizes, princípios, metas, indicações e também punições para aqueles que não cumprirem os seus termos com relação à gestão, ao manejo dos resíduos sólidos. Ouvimos especialistas para entender a nova lei. Preste atenção no que muda daqui para frente quando o assunto é lixo. Os municípios que hoje despejam o lixo em vazadouros clandestinos têm um prazo para corrigir o problema e apresentar um plano de ação. A lei estabelece 4 anos para fazer isso. Os municípios, desde 2007, com a lei federal do saneamento básico, já têm uma obrigação de fazer um plano de gestão de resíduos, junto com um plano de águas e um plano de esgoto. Agora, a lei de resíduos traz essa obrigatoriedade, reforça essa obrigatoriedade e dá o prazo de 4 anos para ser feito. Municípios pobres que não têm, por exemplo, recursos para contratar uma empresa que organize o aterro sanitário, que é uma obra de engenharia. Sim. O aterro sanitário é caro. Sim. Como fica a situação dos municípios pobres? A primeira solução que eles têm à disposição é a conjunção de esforços através do estabelecimento de consórcios públicos, em que eles podem se reunir e solucionar um problema comum de uma maneira integrada. Você já viu aqui no Cidades e Soluções o exemplo de um consórcio intermunicipal de lixo no interior do Rio Grande do Sul. 11 cidades pequenas se uniram para fazer a coleta, o transporte e a destinação final do lixo para um aterro sanitário. A matéria orgânica é separada para compostagem e vira adubo de excelente qualidade. O consórcio instituiu a coleta seletiva. E o dinheiro obtido com a venda dos recicláveis é dividido pelas cidades. Nos livramos, evidentemente, dessa situação incômoda que era em relação ao meio ambiente, na questão da pressão que nós sofríamos do próprio Ministério Público, dos órgãos ambientais, por conta de ser, ou de Nonoai, ao longo da sua história, ter passado, ou ter tido 4 lixões praticamente, até que se tivesse uma solução definitiva para esse problema. A segunda solução que se tem, e todos os municípios têm isso à sua disposição, é a cobrança pelos serviços, que no Brasil não é praticado, embora já tenha sido julgado legal pelo Supremo Tribunal Federal, seja utilizado em vários países do mundo, mas parece que os nossos administradores têm um pouco de ressalva com relação a isso. Taxa do lixo. Exatamente.
Tem várias formas de ser feito. Você pode fazer, inclusive, pela mensuração real, tal como é feito com água, com pulso telefônico, com energia elétrica, com celular. É um serviço público que tem que ser custeado por aquele que gera o resíduo, que na verdade é o cidadão. Quando a gente fala de criminalizar, que é o que aparece na lei, com pena passível de prisão, aquele que colocar no lugar inadequado lixo perigoso. O que é lixo perigoso e qual é a pena prevista? O lixo perigoso é aquele que, além da poluição, ele tem outras características como inflamabilidade, corrosividade, infectividade, ou seja, é um lixo hospitalar, uma lâmpada fluorescente com mercúrio, um solvente de tinta, medicamento vencido, isso para nós ficarmos nos exemplos que estão dentro das nossas casas. Aquele que tiver a disposição inadequada ou que não der o destino adequado para esse tipo de material, ele também está inserido na Lei de Crimes Ambientais e pode ser punido, além de multa, com prisão. Falar para vocês o que é o consórcio, como ele foi formado, tá? Uma breve apresentação do que é o consórcio, para a gente entrar na apresentação do nosso plano de resíduos, tá? Você prefere? Eu não queria ficar muito aqui atrás, porque eu queria também acompanhando aí. Fábio, você que está... Já está... Então tá. Aqui está o nosso consórcio, né? Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da região metropolitana de Campinas, que leva o nome de Consimares. Aqui está o nosso site, onde tudo isso que está apresentado para vocês hoje está nesse site. Vocês podem estar consultando o nosso plano lá também, e enviando até o final das audiências públicas qualquer informação que vocês queiram, está passando para o consórcio, também está disponível no e-mail lá, contatos@consimares.com.br. Bom, o que é o consórcio? Na verdade, o consórcio tem 3 leis que basicamente colocam o nosso consórcio de resíduos. A Lei 11.107, de 2005, que ela autoriza a formação de consórcios públicos. Depois vem a Lei de Saneamento Básico, que é a 11.405, de 2007, que fala que os municípios podem se trabalhar em concessionamento, em consórcios para a questão do saneamento. E vem na 12.305, de 2010, a Lei de Resíduos Sólidos, que vai falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual ela complementa que os municípios que tiverem em consórcio, eles terão privilégio na questão da obtenção de recursos. Bom, como foi criado nosso consórcio? As discussões começaram dentro do Conselho de Prefeitos da GECAMP, que está onde está a RMC, dos municípios que estão da RMC. Em 2007 foi criado o protocolo de intenções, e aí os municípios que aderiram a esse protocolo de intenções: Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Montemor, Santa Bárbara e Sumaré, na qual a Hortolândia está presente. Por que consórcio, gente? Até já foi falado ali atrás, o consórcio vai dar que já foi falado até pelo Aldo aqui, pelo próprio Paulo. Por que consórcio? Otimização de vencimentos, otimização dos custos operacionais, integração de esforços e obtenção de melhor desempenho do que isoladamente. Planejamento de gastos compartilhados, melhor difusão de boas práticas de manejo, melhor uso de tecnologia e melhor capacitação de profissional. Então, por isso que os prefeitos optaram por essa questão de consórcio na questão de resíduos. Bom, a data de fundação do nosso consórcio foi dia 22 de janeiro de 2009. Foi eleita a primeira diretoria nessa data aqui. Então, nós consideramos a data de fundação do consórcio. Então, hoje, exatamente, estamos completando 4 anos
do consórcio Consimares. É eu, você que bateu. Desculpa aí, gente. Em 2009 nós temos, é bom colocar essas duas datas, você vai ver porque nosso plano tem duas etapas. No final de 2010, a inclusão de 2 municípios, fora aqueles 6, que vão se tornar 8, que é Capivari, Elias Fausto, entra também para o consórcio. Aí nós vamos elaborar o plano. Nosso plano foi elaborado em 2 etapas. Lembrando que a primeira etapa foi no final de 2009, 2010. Lembrando que a política nacional, a lei é decretada no dia 2 de agosto de 2010. E esse plano nosso foi elaborado antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa regulamentação foi 23 de dezembro de 2010. Então, essa primeira etapa que foi elaborado pelo Laboratório Fluxo, da Unicamp, junto com a Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual, que é a Unicamp, pelo Laboratório Fluxo. Foi elaborado o primeiro plano, onde praticamente todo estudo nosso está baseado, boa parte está baseado em cima desses estudos feitos pelo Laboratório Fluxo. Aí, após a inclusão de 2 municípios, que é no final de 2010, Elias Fausto e Capivari, da qual não estava nessa primeira etapa, eles vão entrar na segunda etapa, que foi elaborada agora pelo grupo técnico do consórcio, que foi elaborado pelo o grupo do consórcio. Então, elaborado no final de 2010. Aí nós vamos voltar à lei, praticamente a 12.305, de 2 de agosto de 2010, um novo tempo para a gestão de resíduos, que é praticamente aquele vídeo que nós vimos. Então, praticamente, nós temos as administrações e o consórcio têm que tomar atitude para fazer uma nova gestão dos resíduos a nível Brasil, né, gente? Aqui é o modo geral que aparece da situação de resíduos urbanos no Brasil. Olha, são em 2009, 57 milhões de toneladas. Em 2010, quase 61 milhões de toneladas. O que nós precisamos para isso, gente? Descartar corretamente isso. Porque a política já fala que isso, nós temos que, a partir de 2014, tudo isso vai ser descartado corretamente. E com um crescimento de 6,8% ao ano, de 2009 para 2010, isso aqui se torna insustentável, que nem o Paulo falou e o Aldo falou. Nós temos que ter uma sustentabilidade. Se nós continuar crescendo essa quantidade de resíduos que nós temos aqui, não vão ter onde mais colocar resíduos na nossa cidade ou no nosso planeta, que for o caso. Então, realmente nós temos o desenvolvimento econômico. Há geração de resíduos? Há, mas só há geração de resíduos se continuar um consumo sem a falta de consciência e de um manejo errado. Vamos falar aqui das questões, aonde vai esse resíduo que nós produzimos no nosso dia a dia aí. A nível Brasil, 24% em aterro de controlado, 18% em lixões, somente adequadamente, ambientalmente correto, 57%. Esses aqui são dados da ABRELP, tá? Associação Nacional de Empresas de Limpeza Pública, tá? Que é uma empresa muito conceituada a nível Brasil, e muitos dos dados que nós vamos trabalhar é baseado neles também. Então, você vê que nós temos que até 2014, esses 24%, esses 8%, praticamente vão ter que sumir, vão ter que tudo passar 100%. Destinação correta, 100% até 2014. Lembrando que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do governo federal, ele fala que nós mandamos para os nossos aterros, ou nossos lixões aqui, 8 bilhões, que poderia não ir para o lixão e voltar para a cadeia econômica novamente. Que aí é onde entra a coleta seletiva, a inclusão dos catadores, as associações, revertendo isso em benefício a essas pessoas hoje, na questão da inclusão.
Para isso, o que nós temos que fazer? Implementar a coleta seletiva nos municípios. Mas veja a situação hoje da coleta seletiva no Brasil. Em 2009, no Plano Nacional de Saneamento, quer dizer, na Política Nacional de Saneamento Básico, em 2008, dos 5.564 municípios, só existia coleta seletiva em 994 municípios. Os demais não fazem. Isso também não vai poder existir mais. A coleta seletiva, a partir de 2014, os 5.565 municípios que atualmente existem, vão ter que ter coleta seletiva. Aqui um dado da Abrel, ela fala que dos 5.565 municípios, somente 3.207 têm iniciativas de coleta seletiva. Quando a gente fala iniciativa, é, por exemplo, existe a coleta seletiva num bairro, e ela registrou isso lá na Abrel, então ela fala que tem iniciativa, não que é feita pelo município todo. Então, tem município que tem experiência, mas nós temos mais de 40% de municípios a nível Brasil que não tem experiência nenhuma com coleta seletiva. Então, você vê todo o trabalho que vai ter que ser feito até 2014 para a gente estar adequando os municípios. Por quê, gente? Para isso, nós vamos ter que estar inclusão social, participação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis. Vamos ter que estar incluindo essas pessoas também, que é uma forma de inclusão que o governo federal tanto hoje prega. Por exemplo, no programa Pau Catador. E essas pessoas vão ter que estar inseridas nas cooperativas, que a gente vai ver para frente, com a logística reversa e a coleta seletiva. O município que tiver coleta seletiva poderá estar recebendo pela logística reversa e repassando isso para as cooperativas. Nosso plano fala disso também. Próximo. Aqui é um artigo da Política Nacional que fala da coleta seletiva. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis e utilizáveis, constituída por pessoas físicas de baixa renda. Então, quer dizer, a Política Nacional fala sobre isso e o decreto dela fala sobre isso também. Aqui, vamos falar dos participantes que fizeram parte do nosso plano na primeira etapa, onde aqui está o município de Hortolândia, da qual tem a Secretaria de Inclusão, a Secretaria de Obras, e também tem pessoas da Secretaria da época e de Meio Ambiente. O próximo. Aqui está aqui Hortolândia também, só que aqui faltou a Secretaria de Meio Ambiente. Também tem pessoas participando. Pode passar, Fábio. E agora vamos falar sobre o nosso plano. O nosso plano ficou em edital sob consulta pública de 10 a 16 de dezembro de 2012, e dia 18 teve uma apresentação ao público, no modo geral, no município de Nova Odessa, na qual é a nossa sede, tá? Do nosso consórcio. Isso foi publicado em 2 jornais, o Liberal e a Cidade, nessas respectivas datas aqui. Falando das audiências públicas, para aprovação desse plano, nós vamos fazer uma audiência pública em todos os municípios presentes do consórcio. Isso aí foi publicado também em 2 jornais, o Liberal e o Jornal da Cidade de Capivari, na data de 22 de dezembro e 21 de dezembro, respectivamente. Lembrando que nós estamos na 4ª audiência pública, que é aqui, Hortolândia. Estamos aqui hoje, dia 22/1, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal de Hortolândia. E falta fazer as outras 4 cidades ainda, que têm as datas agendadas aqui. Aqui mostra basicamente quem são os componentes do nosso consórcio. Começamos por Elias Fausto, Capivari, Montemor, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Americana. Aqui, volta ao anterior, quando o vereador Paulo falava das conurbações, parece que ele deu até nosso plano já, porque o nosso plano fala das conurbações das cidades, onde as cidades estão próximas. Tirando Capivari e Elias Faustos, que eles estão basicamente no centro dos seus territórios,
e cercadas por áreas rurais, os nossos municípios, pode passar, próximo, os nossos municípios, Sumaré, quer dizer, de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, todas as cidades, você vê que elas são conurbadas, elas estão, como o Aldo falou, numa rua é uma cidade, de um lado da rua é uma cidade, do outro lado é outra cidade. E acontece. Isso, nós temos um estudo no nosso plano que fala, porque acontece muito de descarte irregular de qualquer resíduos. E esses resíduos são descartados regularmente de um município no outro. Então, nós não podemos pensar sozinhos. Então, nós temos que pensar realmente em consórcio e trabalhar essa questão consorciada. Vamos pensar agora nos passivos ambientais, na qual nós vamos trabalhar com as áreas ambientais contaminadas. As áreas contaminadas, desculpa. Que no nosso consórcio existe 12 áreas contaminadas, na qual a Hortolândia ela tem 3 áreas contaminadas. Aqui são áreas públicas, tá? Não tem áreas particulares. Então, nós temos que trabalhar a questão da remediação dessas 3 áreas públicas de Hortolândia, assim como dos outros municípios. Algumas já estão sendo feitas atualmente pelas administrações, mas nós vamos ver que lá na frente nós vamos ter metas para fazer essa remediação. Tudo isso, gente, pensando na questão ambiental, pensando na qualidade de vida, tá? Lembrando que o nosso consórcio, gente, a gente trabalha, esse estudo nosso, esse cenário que a gente é apresentado, basicamente a gente trabalha com 5 resíduos, tá? A gente vai começar a ver esses 5 resíduos. O primeiro resíduo que a gente vai falar aqui são os resíduos domiciliares, a geração dos municípios e sua população, que praticamente está ligada à questão de geração. No consórcio total gerado, esses dados, gente, são de 2010, tanto o dado populacional, que é o IBGE, e os dados de geração de resíduos sólidos domiciliares, também é de 2010. Todos os dados que nós trabalhamos no nosso plano são os dados de 2010. Nós vemos aqui que 675 toneladas diária, uma população de quase 1 milhão de habitantes. No âmbito do consórcio, então, praticamente, Hortolândia produz 110 toneladas dias, ou produzia 110 toneladas dias, tá? Para uma população de 692 habitantes, que vai gerar 683 gramas dia por habitante. Essa geração per capita do nosso consórcio. Enquanto o plano nacional, a média nacional de geração de resíduos é 1,1 kg por habitante. O nosso consórcio gera 683 gramas. Isso, para a gente, já é uma vantagem, porque quanto menor esse número, melhor para nós aí. Vendo que Hortolândia gera 571 gramas de resíduo por habitante dia. É que, às vezes, a gente não vê esses números, a gente não se atenta para quanto de resíduo a gente gera. Não sei se vocês já se imaginaram, a não ser quem trabalha no dia a dia com esse produto, não sei se a gente imagina que a gente gera mais de meio quilo de resíduo por dia. Então, essa é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, na questão da nossa reeducação, que nós vamos ver na questão da educação ambiental, sensibilizar as pessoas também a diminuir esse resíduo aqui. Posso? Vamos lá, ainda falando do primeiro resíduo, que nós vamos falar aqui, do resíduo sólido doméstico. Aqui está a produção mensal. E aí, qual a destinação final desses resíduos? Aonde nós colocamos esse resíduo? A não ser Santa Bárbara, cidades do consórcio, ela tem um aterro próprio. Isso é uma vantagem. Só que esse aterro próprio dela, ela tem atualmente, na data de 2012, tirando a data de 2010, provavelmente esse aterro dela é por mais 4 meses na questão de resíduos que ela gera. Então, praticamente, dá para ela colocar mais 700 toneladas só, praticamente, nesse aterro. Isso se ela não conseguir a nova licença de operação da outra parte que ela está licenciando, né?
Então, você vê a dificuldade que vai ser para Santa Bárbara. Por quê? Os outros aterros, do qual os municípios trabalham, dos outros 7 municípios, 5 trabalham com o aterro Estre de Paulínia. E 2 trabalham com o aterro Corpus de Indaiatuba. Praticamente, você vê aqui, dos 7 municípios, 5 estão na mão do Estre. Isso pode ser considerado monopólio, isso pode trazer uma dificuldade futura. Eles têm espaço, porque eles estão licenciando uma nova era, o Estre, o Corpus ainda tem espaço. Mas até quando eles vão ter? Que Santa Bárbara também tinha espaço, só que isso foi tomando. Então, nós temos que procurar diminuir essa geração no nosso dia a dia, mesmo com o crescimento econômico e o crescimento populacional, nós temos que diminuir a questão de resíduos. Então, tudo isso no nosso plano mostra umas opções, mas aí está o consumo consciente, gente. Aqui nós vamos mostrar os outros 4 resíduos restantes, que nós fizemos um estudo no nosso plano, tirando os 2 que tem logística reversa, que já existe, que nós também que tem mais 2 a acrescentar aqui, que tem a logística reversa, que já acontece. Bom, nós já falamos da geração dos resíduos sólidos domésticos. Aqui, a geração de resíduos do serviço da saúde, onde o consórcio gera 50 toneladas mês. O resíduo de poda e varrição, onde nós geramos quase 1.500 toneladas mês. E os 2 resíduos finais aqui, esses são os mais complicados para a gente mensurar. Vamos no RCC. 14 mil toneladas, quase 15 mil toneladas mês, não é verdadeiro esse número. Porque Sumaré gera 7.365 toneladas no mês, e proporcionalmente uma população igual à americana, o americano não tem, vamos pensar proporcionalmente, Hortolândia só gera 30 toneladas. Porque, na verdade, aqui tem as informações do resíduo da construção civil que passa pela prefeitura. Então, tem muitas cidades que nem a Americana que ela não faz esse trabalho. Então, que nem Capivari nem informação tem. Então, esse é um resíduo que nós vamos ter que trabalhar muito, no qual eu falo que Hortolândia aqui está fazendo por excelência, e falei que no grupo de trabalho nosso está sendo discutido muito a questão de Hortolândia, das atitudes que ela está tomando nessa questão dos resíduos da construção civil, que está se tornando um exemplo para nós, e a gente está levando até para os nossos novos prefeitos, que estão assumindo a nova diretoria do consórcio, um exemplo de Hortolândia para se expandir para todo o consórcio, a questão do resíduo da construção civil. Bom, esses números aqui, o que fala o Plano Nacional? Quanto uma pessoa gera de resíduo da construção civil? O Plano Nacional fala que uma pessoa gera de 400 a 700 quilos ano por pessoa. Se nós pegar uma cidade que nem Hortolândia, ou as cidades do consórcio, praticamente, que está numa região metropolitana, no crescimento, que nem a Renata falou, como tem crescido as construções na nossa região, as habitações que estão sendo construídas, as reformas, que hoje a própria Caixa Econômica Federal, ela financia a questão da reforma de uma residência. Você vê quanto está aumentando isso na nossa região. Então, esse número aqui é um número que não podemos levar em conta. Então, esse é todo um trabalho que nós vamos ter que trabalhar. Então, esse crescimento da construção civil, esse número aqui deve ser bem maior. Se nós falamos que temos quase 1 milhão de habitantes, provavelmente nós temos a produção de quase 500 mil quilos, 1.000 toneladas de resíduo da construção civil na região do consórcio. Volta de novamente. Recicláveis. Aqui que nós temos. Quanto mais reciclável nós tiver, menor nós vamos ter aqui produtos que vai para o nosso aterro. Então, para dar vida longa a nossos aterros, aumentar a vida útil dele, o que nós precisamos fazer? Aumentar esses números aqui de recicláveis. Aqui você pega a Americana, é um município que tira 208
208 toneladas no mês. Proporcionalmente, o que ela produz é muito pouco. E aí você pega os outros municípios, são menores ainda. Hortolândia é o único que chega numa porcentagem um pouco mais elevada na questão de retirar os recicláveis do nosso do lixo, da produção do lixo do dia a dia. Então, 605 toneladas é muito pouco para a produção de resíduos do nosso consórcio. Esse número tem que ser aumentado. Aumentado como? Com o início por completo das coletas seletivas nos municípios. Pode passar. Aqui está os municípios e o que eles fazem com a questão do resíduos sólidos recicláveis. Então, se nós pegar Hortolândia, ela tira diversos tipos de recicláveis, são 9,4 toneladas dias, 282 toneladas mês, para uma cooperativa. Você pega aqui, a Americana, ela trabalha com 6 cooperativas e ela tira quase igual a Hortolândia. Então, tem alguma questão aqui a ser trabalhada. Lembrando que aqui sem informação não, isso aqui tem informação, é realizado dentro da cooperativa a triagem, tá? Isso aqui é um dado que está errado, que já vai ser corrigido no nosso plano. Então, esse é um trabalho que a administração atual vai ter que se preocupar, da questão das coletas seletivas e a inclusão em cooperativas e associações das pessoas de baixas rendas. Bom, vamos lá. Isso quem fala não sou eu, tá, gente? Está no nosso plano. Quem fala é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Quem está em cooperativa deve conhecer esse movimento. Eles têm e trabalham muito bem, eles fazem um trabalho muito bem feito na questão dos catadores e das questões, defendem muito bem as questões dos catadores em si. O que eles falavam, gente, isso em 2010, tá? Para garantir um rendimento do mínimo, um salário mínimo para um catador, na época de janeiro de 2010, a qual era R$ 510, um catador precisa triar 2.040 quilos mês, em 20 dias trabalhado, na venda de 25 centavos. Se nós pegar essa quantia de lixo triado e imaginar que 35% do nosso lixo, da fração seca, que é reciclável, é 35%, nós vamos chegar a uma conta que nós podemos estar incluindo mais de 3.000 pessoas no âmbito do consórcio, na questão de associação, nas organizações de catadores ou associações ou cooperativas de materiais recicláveis. Então, nós podemos estar incluindo 3.000 pessoas no âmbito do nosso consórcio, pensando nessa frase aqui, do Movimento Nacional de Catadores, com a data de janeiro de 2010. Tem as outras pesquisas que eu vi, alguns dados do Ministério, que diferem um pouquinho, mas nosso trabalho, eu prefiro trabalhar com o Movimento Nacional dos Catadores, porque realmente ele é reconhecido pelos próprios catadores. Tá? Dois resíduos que acontecem no nosso município, nos municípios do consórcio, da qual a logística reversa já acontece, são os resíduos de agrotóxico e os resíduos de pneus. Vamos lá. Os agrotóxicos, ele é trabalhado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que é o INPEV, que faz isso por excelência, que o Brasil é reconhecido mundialmente por essa questão aqui. Hoje, eles falam que dos 100% produzido de embalagem de agrotóxicos, 94% das embalagens voltam para o fabricante reciclar, volta para o INPEV, está reciclando essas embalagens. E nossos produtores rurais, eles têm 4 pontos para estar levando essas embalagens de agrotóxico. Em Capivari, na Canacap, na Associação de Produtores de Limeira, em Valinhos, a Associação de Fornecedores de Cana de Piracicaba e a Copercito de Limeira. São postos que estão fora dos nossos municípios e fora do consórcio, mas ela recebe qualquer embalagem de qualquer produtor rural da nossa região. Então, isso já acontece e acontece bem feito. Aqui a municipalidade não coloca a mão. É questão do consumidor
diretamente com os distribuidores e diretamente com os fabricantes. Nós temos agora a questão dos pneus máticos, a Associação Nacional das Indústrias de Pneumáticos, a ANIP, no qual quem representa ela é a Reciclanip, no qual ela faz a coleta já dos pneus. Porque um pneu, para ser fabricado hoje, ele só pode ser fabricado desde que o fabricante, a indústria ou o importador, prove que ele recolheu um pneu adequadamente. Então, no Brasil, tem uma CONAMA que fala isso. Você só pode produzir um pneu se você recolher um. Então, a indústria tem o maior interesse de estar recolhendo isso. Hoje, a prefeitura faz um trabalho de coleta de pneus? Sim. Por quê? Na verdade, ela acaba entrando na questão hoje da saúde, que é a questão da dengue. Por isso a prefeitura coloca a mão. Senão, praticamente, a ANIP ela tinha que trabalhar sozinha nisso. Então, os municípios também já fazem, os municípios também trabalham pela questão da saúde, na questão de coleta de pneus. Instrumento econômico. Nosso plano fala que realmente a taxa pode vir, a taxa do lixo ou a cobrança, ela vai ter que vir, e ela, pela política nacional, ela fala que é obrigado a ser feito. Por quê? Quase 62% dos municípios brasileiros não faz qualquer tipo de cobrança pela gestão dos resíduos sólidos. Os 35,7% dos municípios aplicam taxa para financiar os custos associados à gestão de resíduos sólidos urbanos. Quando você fala aqui financiar, que na verdade você está financiando parte daquilo. Então, nenhum município hoje no Brasil, praticamente, na região sudeste, tem uma cobrança que exatamente o custo. E nem na região do consórcio. No consórcio, a cobrança existe? Sim, todos os municípios fazem a cobrança. Vinculado ao IPTU, sim, todos fazem. Quem destaca no IPTU? Americana, Capivari, Elias Fausto, Montemor e Nova Odessa. Hortolândia, Santa Bárbara e Sumaré não destaca essa cobrança, que a partir de 2014 vai ser obrigado a destacar corretamente esses valores. Educação ambiental. Nós vamos falar de educação ambiental, mas aqui basicamente, todo o plano de resíduos, não só o nosso, o plano nacional, todo o plano estadual que deve ficar pronto daqui a uns meses, todo ele está baseado na sensibilização das pessoas. Então, não adianta hoje a gente falar, colocar um plano, que nem o vereador Paulo falou. Não adianta a gente fazer tudo isso muito bonito no papel, mas as pessoas realmente não fazer. E na questão de resíduos, é a questão de sensibilizar as pessoas a estar levando. Então, nas escolas, e aí ser transversal praticamente a questão ambiental, e isso sair das escolas e ir para a comunidade. Isso que é importante. Então, a Hortolândia também tem feito isso, tem seus agentes ambientais que estão presentes aqui, a gente fica até contente isso de ver, porque eles que estão levando no dia a dia, como tem as professoras que levam nas escolas, tem as suas disciplinas lá, mas isso é muito importante, esse trabalho ser feito. Porque sem educação ambiental, não tem plano que é sustentável. Qual que é o fluxo que hoje o plano nosso prevê para as questões dos resíduos? Nós vamos trabalhar basicamente com 4 resíduos aqui. Resíduos domiciliares. Isso já acontece em toda a cidade, a gente não vê falar hoje, dificilmente a gente, a não ser alguns picos, final de ano, questão de chuva, essas coisas, que a gente vê falar que tem questão de coleta em algum município do consórcio. Então, hoje já é feita a coleta, mas o que nós vamos ter que trabalhar? A questão da coleta da origem, né, que seria na residência ou no comércio, o transporte do veículo coletor, que são os compactadores que já acontecem. No caso do nosso plano, a gente mostra que depende da distância, por exemplo, Capivari, o resíduo doméstico circula 53 quilômetros para chegar no aterro final. Então, se você trabalhar com um caminhão de 8 toneladas ou de 15, você está um custo muito maior. Então, pode ser que surja as estações de transferências, que são as ATTs, que pode surgir. Então, nosso projeto, existe isso, nosso plano fala que pode existir e fala por que pode existir. Para transportar de menores caminhões nas estações de
transferências, da ação de transferências para caminhões ou carretas de maiores portes, para chegar ao seu aterro final ou ao seu destino final, que pode ser um aterro, ou a tecnologia que for necessário ser apresentada. A questão do resíduo da saúde já acontece, é rotineira já das cidades do consórcio, essa já é bem feita, são basicamente por vans e caminhões de pequeno porte, e o destino final tem algumas que são incineradas e outras que são tratadas e já destinadas em aterro que recebem esse tipo de material. Agora aqui está as duas mais complicadas. Essa que os municípios, nossos administradores, o consórcio vai ter que trabalhar muito. Resíduo da construção civil e resíduos recicláveis. Esses dois, nós vamos ter que mudar a estrutura atualmente, que já acontece no dia a dia do nosso município. Então, nossos administradores, nosso plano alerta para isso, nós vamos ter que estar mudando esse fluxo aqui. E Hortolândia já vem fazendo isso, gente. Bom, eu não vou falar, mas eles já têm aqui, vamos lá. Bom, coleta na origem. Como nós vamos coletar o resíduo da construção civil? Através de ecopontos e ATTs, ou área de transferência. O que acontece nos ecopontos? Gente, aqui não é para descarregar uma caçamba lá. Os ecopontos são para pequenos geradores, para uma pequena reforma. Saindo daqui vai para o transporte para um virito coletor, que pode ser uma caçamba, sai do ecoponto, vai para uma caçamba, que vai para um local maior, que pode ser transportada por uma carreta de grande porte, e depois ela pode ir para uma usina ou para um aterro, destino final dela. Então, o que nós vamos, por resíduo da construção civil, nós vamos ter que trabalhar essas duas questões, principalmente a questão dos ecopontos, bem dividido na cidade, em regiões estratégicas. E essa questão dos ecopontos, eu tenho que tomar muito cuidado, que são ecopontos bem gerenciados. Não podemos ver o que acontece, que tem acontecido, inclusive em municípios do nosso consórcio, que tem ecopontos aí que virou completamente um lixo, pela falta de fiscalização e pela falta de conscientização de quem as pessoas estão lá. Porque hoje a gente vê uma caçamba na rua, você coloca uma caçamba para colocar o resíduo da construção civil, ótimo, porque a usina lá vai receber o resíduo da construção civil. Só que o cara vai joga um cachorro, joga outro lixo, joga vidro, aí a usina já não recebe. Aí a pessoa que tem uma caçamba passou já a ser já deixou de ser classe A. Aí ela passa a ser um lixo contaminado. E o que a gente faz com isso? Aí o custo sobe lá em cima para descartar isso. Aí a usina não vai querer receber. O aterro de classe 1 não vai querer receber. Aí ele vai ter que mandar para um aterro de classificação especial, onde sobe muito o custo. Resíduos recicláveis. Aqui que eu falo, nós vamos ter que ter, além da coleta de porta a porta, que pode ser feito pelos coletores, com carriola elétrica ou carrinhos de mão, o que for necessário, trabalhar com os PEVs, onde a população em si pode levar, esses PEVs pode ser em grandes fluxos de pessoas, supermercados, prefeituras, farmácias, que for o caso, no comércio do modo geral, está instalado esses PEVs. E os ecopontos, que são instalados juntamente aqui com o resíduo da construção civil, a trabalhar com esses ecopontos. Nós vamos ter que dispor isso, para que isso? Para que as pessoas tenham onde colocar os recicláveis. Não coloquem no seu lixo, e sim nos ecopontos. Fora da coleta, esses produtos podem ser colocados nos ecopontos, onde a gente vai fazer essa coleta através de gaiolas, e vai para as cooperativas para fazer toda a sua triagem. As abordagens tecnológicas do nosso plano. Nós, inicialmente, trabalhamos com 4 cenários dessas abordagens tecnológicas. 2 cenários praticamente foram descartados pelos nossos técnicos, que foram sem cooperativa e sem associação, para fazer a triagem do lixo seco. Então, praticamente, nós trabalhamos com 2 cenários, cenário 1 e cenário 2, com a presença de cooperativas. Tá? Tudo isso foi um trabalho feito, então nós chegamos à conclusão que tem que ter a cooperativa, porque praticamente a política nacional fala da questão das cooperativas. Então, os outros 2 cenários que não tinham as cooperativas ou associações, praticamente foi eliminado da nossa opção para trabalhar, qual a tecnologia é a opção para a gente trabalhar.
Primeiro cenário, com tratamento térmico e com a presença de cooperativas. Segundo cenário, sem tratamento térmico e com a presença de cooperativa. Quando a gente fala sem o tratamento térmico, a tecnologia usada foi praticamente o aterro sanitário. Primeiro cenário, nós vamos ver aqui, está escrito incineração, a gente fala a tecnologia a ser usada, tá? Aqui é o fluxograma, cada pontinho vermelho seria um resíduo a ser trabalhado. Então, nós colocamos o resíduo, ele tem a sua separação do material, se ele é reciclável, ele volta para o reuso, se ele não é reciclado, ele vai para o tratamento térmico. Se ele é orgânico, ele vai para a produção de biogás, compostagem aeróbica, para chegar no seu uso final, que pode ser feito na agricultura. O RCC é a mesma coisa, vai para a separação do material, o que não for para o seu material, o que tem que ser reciclável. Na verdade, o RCC, praticamente tudo é reciclado, ela volta para o reuso. E, gente, isso eu falo, se ele pode ser reciclado, se ele for realmente resíduo da construção civil. Se ele estiver contaminado, ele já foge dessa situação que volta para o reuso, tá? E da incineração, dependendo da tecnologia que usar, tem incineração e vai para o aterro de rejeitos, que pode ser um aterro. Resíduo da saúde é a mesma coisa. O tratamento, ele pode ser tratado e ir para o aterro, ele pode ser tratado e direto para a incineração. Esse fluxo já acontece na nossa região do consórcio. A incineração pode o quê? Gerar energia, pode gerar vapor, pode gerar situações aqui onde pode trazer alguns recursos para a questão de quem estiver trabalhando com essa questão de essa nova tecnologia. Cenário 2. Praticamente, aqui tem uma questão que é a incineração, mas é a questão do resíduo da saúde, que é um pequeno incinerador para tratar o que acontece hoje. Resíduo do serviço da saúde, ele é tratado, ou vai direto para o aterro de rejeitos, ou ele vai para uma incineração, depois as cinzas também vai para o aterro de rejeito. Trabalha a mesma coisa, resíduo da saúde e resíduo domiciliar, ele vai para a separação, o que é reciclável vai para o reuso, o que é orgânico, ele trabalha a cadeia aqui da compostagem até chegar ao uso. E o que é separado aqui pode ir direto para o aterro. A única questão que não tem aqui é o reaproveitamento energético, pode ter recuperação de gás do biogás na questão do aterro. Então, nós podemos trabalhar. Então, a reciclagem total, recuperação energética de biogás no aterro e na compostagem. Agora vamos falar das metas dos resíduos que nós discutimos. As metas aqui. Dos resíduos sólidos domésticos, lixões recuperados, queima pontual de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, captação de massa, cobertura em porcentagem. A partir de 2015, 10% daqueles 12 aterros já vai ter que ser iniciada uma remediação, na qual já acontece, já tem alguns aterros ou lixões que já acontece isso. E até 2031, seguindo um cronograma de ano a ano, até 2031, nós temos que praticamente recuperar todo esse aterro ou esse lixão. Até 2031, o consórcio tem para trabalhar. Esses números estão aqui no plano nacional, na região sudeste, onde ele vai crescendo cada ano, e é os números que praticamente que nós estamos usando, que é o número que está no Plano Nacional de Resíduos. Disposição final. Ambientalmente adequada de rejeitos. Gente, a palavra rejeito já não passou de ser mais resíduo, tá? Já é rejeito. Em todos os municípios. A partir de 2015, 100% da destinação final ambientalmente correta. Isso já acontece no nosso município, mas lá a gente coloca os resíduos. Mas a partir de 2015, só vai para ter o rejeito. E a gente vai ver qual a porcentagem que a gente vai ter que chegar a tirar para ir só rejeito nos nossos aterros. O resíduo de pó de varrição, que é um resíduo que praticamente as prefeituras que geram, a administração pública que gera, a mesma coisa, disposição final ambientalmente adequada. A partir de 2015, 100% vai ter que ser disposta ambientalmente correto.
metas dos recicláveis e o trabalho com catadores. Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro. Redução dos resíduos recicláveis secos, seria a fração seca do nosso lixo, do nosso resíduo doméstico, com base na caracterização a ser realizada pelo consórcio até 2014. Então, até 2014, nós vamos ter que ter uma gravimetria, nós vamos ter que ter um estudo do perfil do nosso lixo. Nós vamos ter que saber aonde produz e o que produz. Então, nós, no consórcio, em cada município, nós vamos ter que fazer a gravimetria do nosso lixo. Nós vamos levantar o que o nosso lixo produz. Quantos por cento é matéria orgânica, quantos por cento é matéria seca, quantos por cento é vidro, quanto é madeira e assim por diante. Então, em cima desse levantamento, nós vamos ter que ter, a partir de 2015, 30% desses recicláveis não vão poder mais ir para os aterros. Ele vai ter que voltar para a cadeia produtiva novamente. E nós vamos chegar até 2031 com 50%. Eu espero que esse número a gente consiga ser maior até 2031, com certeza vai ser maior. Também é a mesma situação. Nós trabalhamos com a meta do Plano Nacional de Resíduos, trabalhando aqui na região sudeste, do qual o nosso consórcio está presente. Nós trabalhamos exatamente com essa média desfavorável, que é essa aqui. Resíduo da construção civil. Eliminação de 100% das exposições regulares até 2014. Então, a partir de 2015, 100% nós não vamos poder dispor regularmente resíduo da construção civil. Isso praticamente já é fiscalizado pelos municípios, e se os municípios cometem essa gafe, que a gente sabe que comete, não vai poder cometer mais. Então, 100% vai ter que ser disposto. Vai poder ter aterro? Botar fora, não. Aterro classe A pode ter? Pode. Desde que ele for licenciado como uma reserva de material para uso futuro. Então, está aqui. Posso ter um aterro classe A? Posso. Pode ir material para lá? Pode. Só que isso vai ser uma reserva. Então, no seu projeto do aterro, você não fala que aquilo lá vai ficar para sempre. Aquilo lá vai ficar para futuramente ser usado ou ter sido beneficiado. Por exemplo, Hortolândia hoje não tem uma usina, ela pode lançar a mão de fazer um aterro e futuramente ela fazendo esse trabalho como se fosse uma reserva de material para ela reciclando para os tempos futuros aí. Então, a partir de 2015, só vai para aterro classe A se ela tiver uma previsão de reserva para uso futuro. E a implementação dos PEVs, área de triagem e transbordo, como nós falamos lá atrás, no fluxo dos resíduos, vai ter que estar presente os PEVs, as áreas de triagem e os ecopontos. Tudo isso que acontece na construção civil também vai ter que acontecer para os recicláveis. Resíduo da saúde. Isso aqui os municípios já fazem, a partir de 2015 não pode mais, todos vão ter que estar dispostos em disposição final em local que possui licença ambiental. Isso no nosso consórcio já acontece, só que também a gente tem que trabalhar um pouco a educação de quem trabalha com esses resíduos e quem gera isso. Porque no próprio nível do consórcio, a gente já viu fotos que alguns postos de saúde acabam jogando até marmita dentro do lixo infectante, e isso, como é um resíduo caro para se descartar, isso acaba onerando o município e acaba onerando nós mesmos, que são quem acaba pagando por isso, né? Então, nós temos também que fazer uma educação ambiental com o pessoal que produz esse resíduo. A revisão desse plano. Bom, a revisão é com base na Lei 12.305, de 2010, periodicidade de 4 anos, que coincide com o período do plano plurianual dos municípios consorciados. E aqui vem a questão da logística reversa que eu falei. Caso os acordos setoriais e termos de compromisso referente à logística reversa seja finalizada anteriormente ao prazo previsto para a revisão desse plano, 4 anos, o mesmo deverá ser revisto para adequar as normas propostas. Por quê? Hoje existem acordos setoriais acontecendo na questão de logística reversa com os fabricantes ou importadores de produtos, e esses termos de compromisso estão sendo assinados, e deve acontecer agora em 2013. Então, a gente recomenda que isso seja revisto, porque
o consórcio pode fazer uma gestão de cobrança nessa questão logística reverso, na qual o sistema de compromissos e acordos setoriais já fala que quem fabrica tem que pagar para recolher suas embalagens finais. A logística reversa, o que é a logística reversa? Ela está no artigo 33, nos incisos 4, 5, 6. Consumidor consumiu, ele compartilha com o comerciante e o fabricante a designação adequada do produto. Então, se eu consumir hoje, se eu comprar uma televisão, o comerciante e o fabricante são responsáveis pela decisão final desses produtos. Então, o consumidor devolve, ele é obrigado a devolver, após o uso, o comerciante recebe, efetua a devolução, embalagem reunido e será devolvido para o fabricante, que vai dar a destinação final. O que acontece isso, por exemplo, com uma TV, com uma lâmpada, que é fácil mensurar. Mas com as embalagens, no modo geral, essa vai ser uma questão que vai ser discutida dentro dos GTTs da Política Nacional. Nós temos o GTT de embalagens, que está discutindo a logística reversa, e isso já tem um edital na rua, falando que maneira deve ser essa questão de gestão das embalagens. Os medicamentos, lembrando, quem são os maiores consumidores de medicamentos hoje nos municípios, ou no consórcio? São os próprios municípios. Então, hoje, medicamento vencido, nós temos que estar trabalhando essa questão. Você não pode jogar no lixão, você tem que descartar corretamente. Então, são 5, pode passar o próximo. São 5 que estão sendo discutidas a política de logística reversa no âmbito nacional. As embalagens, do modo geral, os medicamentos, embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos. Lembrando que aqui que está a coleta seletiva, nesse item que está a coleta seletiva, que são as embalagens do modo geral. O que o consórcio propõe minimamente para se trabalhar para a questão, as instalações necessárias para atender a política nacional e atender o nosso próprio plano. Aqui está, minimamente, o consórcio precisa ter esse conjunto de instalações. Galpão de triagem, pátio de compostagem, PEVs, ponto de entrega voluntários, ATTs, aterro de resíduos da construção e demolição. Nós vamos ter que fazer todo esse trabalho para quê? Para a gente estar chegando. Então, o consórcio tem que ter no mínimo 12 galpões de triagem, no mínimo, isso aqui é o mínimo, 8 pátios de compostagem, 32 PEVs, 4 ATTs e 4 aterros para RCC. Lembrando que a gente pode chegar depois num destino final. Aqui fala aterro, mas pode ser outra tecnologia que foi discutida sem ser essa questão aqui. Aqui fica o fluxo logístico dentro da gestão de resíduos do consórcio, que é a geração, acondicionamento, a coleta. A coleta vai, ele é processado, ele pode ser recuperado de acordo com a tecnologia, se for colocada uma tecnologia, e a disposição final dos rejeitos gerados aqui vai para o aterro. A área de transbordo, se for o caso, vai para o processamento e vai para o aterro. Se caso não tiver essa tecnologia, ainda que nós não definimos dentro do nosso plano, só fala que pode ter uma tecnologia, mas não fala qual tipo de tecnologia é, porque tem muito a ser estudado ainda, e tem opções a ser analisadas. Ela vai para a área de transbordo, vai para o aterro, ou da coleta direto para o aterro, passando só para o processamento da coleta seletiva. Gente, praticamente, isso aí é uma breve apresentação do que é nosso plano, e aí eu fico à disposição agora para a gente tentar responder, e se tiver alguma sugestão para o nosso plano, tem esse formulário para ser preenchido, que é uma questão legal para a gente poder estar levando. E se vocês precisarem de resposta que eu não souber responder, tem outras pessoas do GT nosso que faz parte aqui, que pode estar nos ajudando a responder as questões aqui. Porque, na verdade, só são um transmissor do que foi discutido. E no nosso site também você pode mandar as informações que vocês queiram mandar através do nosso site. Então, gente, agora fica franqueada a palavra, para quem quiser fazer o uso,
fazer questões que eu puder responder, eu posso responder. Se eu souber responder, eu respondo agora, senão eu posso levar essa questão para frente para estar respondendo. Fica aberta a palavra. Vai ter um microfone que vai ser passado, né? A gente vai estar passando o microfone. Meu nome é Antônio Aldo Souza. A minha pergunta é que se você tem algum plano de expansão para incentivar a coleta do lixo reciclado, porque eu acho que é um meio caminho andado para a nossa reciclagem, é incentivo ao nosso pessoal que recolhe o lixo reciclado. Obrigado. Como é o nome do senhor mesmo? Desculpa, eu... Antônio Aldenor de Souza. Seu Antônio, realmente, se eu ver, o nosso plano, a maior parte dele está baseado nessa questão dos recicláveis. Se eu pegar ele, você vai ver que 1/3 dele fala dessas questões e tem um estudo completo das cooperativas e a situação das cooperativas. E a partir de 2014, como eu falei lá atrás, os municípios têm que implantar a coleta seletiva. Então, as administrações atuais, tem cidades que têm ou têm iniciativa. Dentro do consórcio mesmo, a gente tem isso. Então, a partir de 2014, isso é uma obrigação dos municípios de implantarem. Então, naquele quadro final, a gente vê que a gente está buscando recursos já para implementar alguma coisa para esse início, para a gente ter a base de sustentação para estar levando a coleta seletiva e chegar daqueles 30%, chegar até, se for o caso, 70% o mais breve possível. Um exemplo, o município de Hortolândia está tentando buscar um galpão de triagem. Já no final do ano passado, ele já está buscando isso. E para isso, para ela buscar essas verbas federais, ela tem que ter esse plano. Esse plano é ferramenta para estar buscando recurso. Tá? Então, o nosso plano fala muito sobre isso, e os municípios vão ter que implantar coleta seletiva em todos os municípios, o consórcio vai ter que implantar coleta seletiva em todos os municípios, e buscar ferramentas para isso. Espero que tenha respondido, São Antônio. Boa tarde, meu nome é Paulo Mancuso, sou médico veterinário da Secretaria do Meio Ambiente. Eu queria só fazer uma lembrança que a Reciclanip deve, pela resolução 416 do CONAMA, um ecoponto específico para pneus para os municípios que têm mais com 100 mil habitantes, e ela está relutando em cumprir o que ela deve em legislação. A segunda colocação, que é uma pergunta, eu queria saber qual é a tecnologia que vai ser usada para fazer a compostagem como alternativa para a parte molhada do lixo comum. Obrigado. Olha, essa questão da Reciclanip nós já discutimos dentro do nosso GT, chegamos a ir até no IBAMA para levantar essa questão. Realmente, ela cumpre parte. Nós tivemos até na promotoria pública discutindo essa questão, porque ela não faz. E a gente queria até parar de fazer o que os municípios já fazem, porque ela não faz completamente como ela deveria fazer. E isso foi enviado todo um ofício para todos os fabricantes de pneu do consórcio. O consórcio enviou um ofício. E a resposta é que eles iam melhorar. E algumas cidades melhoraram. Mas nem todas, porque você acabou de falar que ela tem outras, de acordo com a CONAMA, a seguir. Mas ela não cumpre. Mas no Ministério Público, a senhora, olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão ter um problema de saúde. Então, continua fazendo isso. Lembrando que no Rio Grande do Sul, tem municípios que estão, prefeitos, que já estão sendo cobrados, porque eles estão fazendo uma coisa que não é obrigação deles. Tem promotoria cobrando, Tribunal de Contas cobrando, por que você alugou um barracão para colocar pneu, sendo que não é obrigação sua isso? Então, essa é uma outra briga que essa diretoria do consórcio, os prefeitos têm que continuar e fazer eles cumprir a CONAMA. Que eu nem mostrei embalagem de agrotóxico. Hortolândia colocou 1 centavo, alguma coisa, para fazer coleta de agrotóxico? Não. As empresas, os fabricantes, os comerciantes fizeram isso. Por que o pneu não faz? Sendo que ele só pode fabricar se ele coletar 1. Que é a CONAMA que você falou. Realmente eles não cumprem. Mas a questão da tecnologia de compostagem não tem uma tecnologia como não tem uma tecnologia. A gente não estudamos várias tecnologias. Durante os trabalhos nossos do consórcio, estudamos diversas tecnologias, mas no plano a gente não cita uma especificamente, porque, na verdade, a gente não quer direcionar. Isso aí, quando tiver que acontecer, tem que acontecer
com muito trabalho, muito, vamos falar, trabalhar essa questão aí bastante, porque, na verdade, tem uma questão que a gente sempre levanta, que eu participo de alguns GTs, a gente fala, não, nós temos que fazer compostagem do lixo orgânico. Vamos fazer. Vou colocar onde? Ah, na agricultura, tá. Está registrada no Ministério da Agricultura? Você pode colocar esse tipo lá? Você tem os mínimos necessários para poder registrar esse adubo de compostagem? Tem toda essa questão que isso está sendo um assunto debatido, está sendo debatido entre os dois ministérios, do Meio Ambiente e da Agricultura, o que é o mapa, né, para chegar a uma definição final, porque para você poder registrar um adubo, você precisa ter uma quantidade mínima de nutrientes. Então, é uma coisa ainda que está muito sendo discutida, inclusive no CONAMA, da qual tem um assento, na área de resíduos, é um assunto que está sendo discutido. Viu, Paulo? A preocupação é que a compostagem aeróbica, ela fere a camada de ozônio, porque ela gera gás butano, né? Você vê que ali então, tem... a compostagem teria que ser, ao pé da letra, anaeróbica, que é um processo complicadíssimo de se fazer. Tem armazenamento de gases ali também. Então, a gente está realmente preocupado com isso. Até esqueci de falar, desculpa, mas aquele compostagem que a gente fala ali, que cada município tem que ter uma compostagem, seria para pó de varrição e resto de feiras. Não seria uma grande compostagem. Desculpa para corrigir. Seria assim para os restos de feira e a poda que é do dia a dia, que a gente pode fazer uma mistura simples aí para estar trabalhando na própria jardinagem da cidade. Né? Tá certo, obrigado. Meu nome é Daniela, eu faço parte do programa Descarte Consciente e eu vou tirar uma dúvida aqui que não é só minha, mas é da população em geral, que a gente tem feito a pesquisa sobre o resíduo de construção civil. Nós temos feito algumas visitas e notamos em alguns bairros que tem muito resíduo de construção jogado nas calçadas, nas ruas. E quando a gente esclarecemos para o munícipe sobre a fiscalização, eles perguntam e cobram se realmente vai haver a fiscalização referente a isso. Porque eles falam que a prefeitura fala, recolhe, e ainda assim, como foi dito aqui, passa a prefeitura recolhendo no outro dia mais resíduo. Vai haver uma fiscalização adequada aí para que a população tenha ciência que está fazendo mal ao meio ambiente? Bom, sem dúvida isso acontece, isso não é só problema de Hortolândia. E eu falo ainda que Hortolândia ainda está começando uma conscientização que vocês estão fazendo. E os outros municípios do consórcio não estão fazendo isso. Que eu falei na primeira fala minha aqui, que nós estamos levando esse exemplo de Hortolândia para os outros municípios. Então, a tendência é partir para isso. Porque quem gera... Porque eu vejo na minha cidade, eu não sei do consórcio, o cara tem uma enorme casa, está fazendo uma reforma, não é uma casa que é um pequeno gerador, é um grande gerador. Então, o cara gasta um X valor, que é um valor alto, numa reforma, e não paga uma caçamba. Aí, então, não paga para descartar corretamente. Então, ele tem que ter consciência e colocar no custo da sua obra realmente isso. E eu espero que a gente faça isso que vocês fazem no dia a dia, traga essas informações. É importante a gente ter essas informações, porque às vezes a gente está sentado lá e não está vendo o dia a dia. Mas a gente acompanha um pouco. Nós temos que realmente fiscalizar. E tem que ter ferramentas para se punir aqueles que não fazem corretamente. Porque não é justo o cara jogar lá 10 toneladas de resíduos e todos nós pagarmos para aquilo, porque a prefeitura vai ter que coletar e descartar corretamente isso. Isso, quando o cara não começa com um monte na casa dele, aí vem o outro e joga um saco de lixo, aí esse lixo já passou a ser contaminado. Então, a gente vê, tem várias fotos disso no consórcio, que realmente é uma situação preocupante, foi o que eu falei lá. Uma situação preocupante é a questão do resíduo da construção civil. Que as pessoas vão ter que ter consciência que quem gera é responsável. É o gerador pagador, ele vai ter que pagar pelaquilo. Se não pagar para coletar, ele vai pagar pela multa. Então, espero que as fiscalizações aconteçam realmente. É o que todos esperam, né? Obrigada. Complementando assim, a pergunta dela, assim, específica aqui em Hortolândia, né? Até através, por intermédio desse programa Descarte Consciente. Então, assim, a gente espera muito o resultado que vocês estão trazendo para nós. Partindo daí, até tem um comunicado que a gente está comunicando para a população,
né, referente aos resíduos descartados de forma irregular. Partindo daí, a gente vai passar para o nosso grupamento municipal de proteção ambiental, que é uma equipe da Guarda Municipal, que eles vão estar indo nesse endereço para notificar e, se persistir, vai até a multa. Tá bom? Então, acho que específico em Hortolândia é assim. Boa tarde, eu sou a Áurea, eu sou coordenadora da cooperativa do Rosolém. E, assim, eu queria fazer uma pergunta sobre esse ecoponto. Porque eu estava acompanhando esses dias no jornal... eu citei, né? Isso, estava acompanhando, e, assim, tem que ser feito um bom trabalho com a população, né? Porque falar assim, ó, vamos jogar aqui, tem um terreno da prefeitura, vamos catar e vamos fazer um ecoponto aqui. Ponto. Isso é fácil. Só que a população tem que conscientizar que não adianta levantar de madrugada e ir lá jogar um sofá, jogar uma geladeira, jogar coisas que, na verdade, não faz parte daquele resíduo. Aí gera rato, barata e vários outros insetos, bicho, dengue. Chorume pode gerar. Isso. Então, eu estava assistindo, acho que foi a reportagem feita de Campinas. Assim, o cercaram em volta. Eu vi reportagem de Campinas, Santa Bárbara, Piracicaba. Isso. Não sei se Sumaré apareceu, mas todas as cidades têm problema com isso, realmente. Quem montou o ecoponto, Americana, teve problema também. Então, porque são mal gerenciados. Nós temos alguns modelos, do qual o consórcio está apresentando, nosso plano tem alguns modelos a ser implementado, mas, que eu falei lá atrás, se não for um bem gerido, não vai ter sucesso. Aí vai virar um lixão céu aberto. Que aí, pelo amor de Deus, o vizinho... Quem vai querer um ecoponto na frente de sua casa? Ninguém vai querer isso. Não, ninguém vai concordar com isso. E aí você gera... De um lixo reciclável, você vai gerar um lixo misturado que vai... É um problema, se não for bem gerenciado. Então, nosso plano fala isso aí também. Tá? Mas aí vai da consciência. E volta naquela coisa que nesse Antônio falou, questão da educação ambiental. Se a gente não tiver que a estrutura de todo o plano está baseado na educação ambiental, na conscientização das pessoas. Então, não adianta a gente montar os ecopontos se a gente não conscientizar a população ao seu redor. Então, e a população tem que fiscalizar também, porque qualquer pessoa, gente, acho que todo mundo sabe disso, qualquer uma pessoa, hoje, ela pode ser um fiscalizador. Se eu ver você descartando corretamente, eu posso decretar a prisão sua, eu posso ir uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, chamar a polícia e te prender. Se alguém estiver descartando irregularmente, não precisa chamar a guarda, não. Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. Qualquer cidadão pode fazer isso. Ele pode chamar a polícia e pedir a prisão daquela pessoa, se ela estiver jogando numa área de preservação ou descartando um resíduo. Porque se não tiver essa coleta, ainda vai. Mas nós temos uma coleta hoje de resíduos, que eu falo. A coleta, do modo geral, no nosso consórcio, ela é bem conceituada. Tirando alguns pontos aí, mas ela é bem conceituada. Tem uma aprovação muito boa, a coleta. Então, se a pessoa descarta irregularmente, é porque ela está realmente com má intenção. Ok, eu concordo, porque assim, tem que ser uma coisa muito bem planejada. Não, tem que ser planejada e fiscalizada e vir do trabalho de educação ambiental antes. Então, a gente montar, que vai acontecer que nem aconteceu com Santa Bárbara, que eles estão com 500... Ó, eu falei lá atrás, o aterro de Santa Bárbara, eles têm mais ou menos 700 toneladas de vida útil, 4 meses. E eles estão com 500 toneladas dos ecopontos na mão, que eles não sabem o que fazer. Se eles colocar no aterro, encerra o aterro deles. Eles estão discutindo o que eles vão fazer com o lixo que foi gerado nos ecopontos, mal gerenciado. Apesar de todo aquele problema que aconteceu na administração final de Santa Bárbara, não quero entrar na parte política, mas ficou largado aquela questão dos ecopontos. E deu no que deu. Então, eles têm 500 toneladas de resíduos contaminados dos ecopontos. Eu vi na televisão. Eu, inclusive, na frente da cooperativa, a gente procura se manter o mais em ordem possível. Parabéns, não é porque é uma cooperativa que vai dar a impressão de um lixão. Não é isso. Só que o senhor veja, a gente deixa organizado e limpinho. Quando amanhece o dia, que a gente vai abrir a cooperativa, na calçada tem madeira, tem sofá, tem várias coisas que ele joga de madrugada. Porque durante o dia, se eu pegar, eu vou atrás dele. Mas é de madrugada a coisa. Então, é uma preocupação, né? Eu acho que todos deveriam ter com rato, barata, escorpião e etc. Né?
Que é uma sugestão, coloca uma plaquinha, você está sendo filmado. Mesmo que não for, mas ele vai pensar antes de fazer isso. Eu coloquei uma câmera lá. Ela não funciona, mas eu coloquei. Faça isso. Obrigada. Eu queria fazer uma complementação Pois não. da questão do ecoponto aqui. Bom, não sei se vocês sabem, mas Hortolândia está implementando... Acho que está bom aqui. Né? Ah, sim. Vocês sabem, Hortolândia está implementando aqui 4 ecopontos. Né? Nós dividimos a cidade em 4 setores. E o recurso proveniente desses ecopontos foi um concurso de projeto que nós ganhamos junto ao Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, e nós fomos contemplados exatamente pelo modelo que nós fizemos no projeto. Pelo exemplo que nós temos na região, Mimo, e o pessoal todo aqui, nós pegamos tudo que foi de ruim que nós vimos na região e descartamos. Inclusive, Hortolândia tentou um modelo, há bem pouco tempo, distribuindo caçamba pela cidade, que foi uma catástrofe. E eu, logo quando eu vi as caçambas, eu falei com a minha equipe, atiraram no pé aí, porque vai dar chabu, vai dar coisa errada. O que acontece? Um modelo de ecoponto não monitorado, ele é sujeito aquele cidadão mais esperto, ele vai lá com 5 metros cúbicos de resíduo e joga dentro da caçamba, ele já matou aquele ecoponto. Ou quando não, aquele preguiçoso que não pôs o seu lixo orgânico na hora da coleta convencional de lixo, que é o caminhãozinho que passa na porta da casa do cidadão, que comodidade maior que essa não existe. Né? O cara não, e a gente vê muita gente jogando lixo orgânico nos terrenos baldios, coisas que e esse cidadão tem que ser preso, porque o caminhão do lixo passa na porta da casa dele. Então, com essa preocupação, com tudo isso, e visando também a cadeia de resíduos, e visando o reaproveitamento de resíduos, a parceria que nós vamos consolidar com os setores que trabalham com resíduo, e visando que resíduo é recurso, a gente tira dinheiro disso, nós fizemos um projeto de ecoponto monitorado. Então, quer dizer, os nossos ecopontos, eles vão ter um processo seletivo de resíduos, vai ter lá o lugar para madeira, o lugar para pequeno montante de construção civil, pequenos montantes de construção civil, o lugar que você vai pôr o reciclável, né, que porventura a pessoa vai levar. Então, tudo isso vai ser monitorado, porque se não tiver lá uma pessoa monitorando e entendendo como é que vai ser feita essa disposição, fatalmente nós vamos ter mais um problema do que uma solução. Então, o que aconteceu, e daí como é que é? Você vai misturar tudo numa coisa só para fazer o selecionamento do reciclado e de alguma coisa que porventura venha a ser aproveitado, é muito difícil. Então, o modelo de Hortolândia, quando nós mandamos o projeto para a Caixa, nós disputamos com quase 70% dos municípios do país, foi isso, né? E nós fomos classificados em 3º lugar, né? O nosso projeto foi classificado em 3º lugar num concurso de projeto a nível de Brasil. Né? Então, nós fizemos todo um projeto de logística, tem uma logística envolvendo a nossa usina de reciclagem de entulho, que ela também vai ser um ecoponto, mas, na verdade, ela vai ser um ponto de descarga posterior a isso, e cada ecoponto vai ter um monitoramento, que isso nós não definimos ainda, se vai ser feito por um agente público, ou se nós vamos fazer uma parceria com o movimento de catadores, cooperativas, ou alguma coisa desse sentido. Mas o que nós queremos é trabalhar essa política pública aliada a uma política socioambiental, que é valorizando os catadores, as cooperativas, e etc. Então, tá por vir aí, nós estamos na fase de finalização de projeto, e nós vamos assinar e licitar as confecções, as construções dos ecopontos. Então, a nossa preocupação, foi muito oportuna a sua preocupação, a nossa preocupação é exatamente com isso. Não criar uma política pública do meio para frente, tem que ser do começo, meio e do fim. Né? Então, tem que ter esses lados da coisa para não acontecer uma catástrofe. O que você pensa que pode ser uma solução, vai ser um problema a mais. Então, era só para dar um up aí na sua preocupação, que nós já estamos também preocupados com isso aqui em Hortolândia. Isso aí, Aldo. Parabéns aí pelas atitudes.
Gente, estamos à vontade aí. Bom, gente, se não tem mais quem queira falar, a gente vai dar para encerrar isso aqui, mas eu fico muito feliz, porque hoje nós estamos completando 4 anos, viu, Aldo? Você que é anfitrião nosso aqui, a sua secretaria, demais gente da secretaria. A gente fica muito feliz, fico muito feliz de estar aqui hoje, com um grupo de pessoas tão especiais aqui, interessado realmente, e eu fico contente por estar completando, fazendo um aniversário aqui, nessa Casa de Leis, aqui em Hortolândia. Então, muito obrigado a todos, e a gente fica aí, o nosso site está à disposição, quem quiser estar consultando, fique à vontade e está mandando as informações. Muito obrigado, gente, e parabéns para vocês mesmo.